Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 551 e minguando até 739 dias, 18 de julho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 551, os quatro planos espirituais das palavras, parte 19, né? Com o subtítulo Consciência do Corpo, parte 1, ok? Esse é um novo subtítulo, né, desse título. A gente vamos relacionar ele dessa forma, né, com essa relatividade em interagir ao nosso corpos emocionais, né, e fazer isso com, consideração, com respeito, para que tudo possa ser uma ideia de nos conscientizar sobre uma coisa e outra, ok? Eu tenho por hábito, né, de colocar 3, fazer colocar um blog que antecedem a esse, e colocar um blog que antecipe esse na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, certo? Não deixe de acompanhar pela descrição do vídeo, isso é muito interativo, muito prático. E também vou deixar na descrição do vídeo uma abertura desse título, Os Quatro Planos Espirituais da Palavra, e também vou deixar uma referência desse título. Eu também vou deixar essa abertura, né, na descrição do vídeo, vou deixar a abertura também da descrição, né, do vídeo, do subtítulo, né? O título eu também vou colocar ele na descrição, a abertura dele, que esse é a abertura, né? Por isso que eu estou gerando uma complexidade para expressar, porque isso aqui vai ser a abertura desse título, do subtítulo, da consciência do corpo, né? Parte um. Entenda isso. É só para vocês entender. Eu coloco isso uma referência, eu deixo lá na descrição do vídeo, eu vou deixar ela vazia, né? Aí você vai entender que é o título. É só para que vocês, para ser um mais interativo, sabe? Quando vocês deixam lá vazio, fala assim, ah, não tem nada aqui, é porque é o blog que está rodando, é ele que que poderia estar no lugar onde vai estar vazio. Eu deixo tudo é, planejado, assim, né, um plano de descrição de vídeo, porque eu gosto sempre de repetir, eu já deixo isso, gravado nos planos das configuração do YouTube, entenda isso. Vamos então entrar neste, né, subtítulos, vamos abrir esse blog diário, esse subtítulo, né, com essa expressão, né, lembrando que em 4 blog eu faço a expressão corrida, então no próximo blog diário eu vou fazer, né, 2 do subtítulo da consciência da vida e 2 da consciência do corpo emocional, né. É só para ser expressivo. Aí eu vou fazer a leitura corrida, fazendo uma ligação entre um e outro, que também fica muito interessante. Aí, se vocês quiserem saber o que fora dito separadamente, para ter uma conscientização, que é muito importante vocês trabalhar sobre os blogs diários, né? Sobre cada blog diário, cada um vai representar uma coisa, uma expressão livre, vai buscando coisa dentro da sociedade, fazendo interatividade sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo isso tudo de uma forma para que a gente possa ter consciência em tudo, ok?
Vamos para a abertura deste subtítulo, né, terceiro plano, né, a consciência do corpo, né, parte um. Eu sempre faço a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Então vamos fazer a leitura desse contexto e vamos nos expressar, fazer essa expressão livre. O terceiro planos espirituais dos pl Os terceiros planos espirituais das palavras vão ser representados por um corpo e que seja emocional, ou seja, tem uma possibilidade de não ser emocional e se e e ser apenas uma imagem de tudo que possamos ver e não podemos sentir, pois esta imagem é uma consciência desabitada deste corpo e que seja emocional. No entanto, podemos conhecer que o primeiro plano e o segundo plano são uns ciclos espirituais das palavras e os ciclos espirituais dos tempos. No terceiro plano, entendemos o corpo emocional. Este corpo emocional, ele se divide em duas línguas. No tempo de Guerra Fria, vai ser negação do interior para formar um corpo emocional negado. E depois, ato consciente de tudo que estamos negando. Este ideal cria uma relatividade de vossa consciência, relacionando tudo que possa ser e ser correto para um corpo e outro. Esta relatividade explica as línguas dos atos manifestos. Estes atos podem ser inconsciente ou conscientes. Sendo certo desta língua é palavra da vida no interior do corpo e se realizando com este corpo emocional, e a glória de um corpo comum nos exteriores de corpos. Isto explica uma coisa e outra dentro da sociedade. Porém, a consciência é um ato oculto no tempo de Guerra Fria, pois a negação é uma relatividade de nosso ato manifesto sobre a relatividade de outros corpos emocionais, aonde a emoção do corpo aparece mais do que a consciência e que esteja habitado neste corpo e que seja emocional. Muito interativo, vi aqui o quanto a gente pode extrair deste contexto para a gente ganhar uma relatividade sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Dando uma expressão, vai ter muitas coisas muito interessantes para a gente tratar por parte. E é por isso que eu gosto muito da expressão livre. É muito interessante a expressão livre, fazendo essa interação junto com o contexto, a relatividade do formação de Cristo, a relatividade social, ganhando essas nossas consciência para que a gente possa ter conhecimento de todas as formas. Os terceiros planos espirituais das palavras vão ser representados por um corpo e que seja emocional. Quando eu falo do terceiro plano, eu posso, né, pegar aqui uma referência. Nós temos palavra, vida e o corpo, né? Que em determinada situação eu estou trazendo aqui a consciência da palavra, que já fora dita. Eu trouxe aqui o subtítulo da consciência da palavra, o subtítulo da consciência da vida e o subtítulo da consciência do corpo. Nós estamos nessa abertura, nós vamos falar da consciência do corpo. Essa consciência do corpo, eu gosto muito. Eu tenho dito isso já em outros blog diário, quando eu falei que o corpo emocional fica no tempo. Ele é muito, na mesma intensidade que ele é muito, positivo, ele também é muito negativo, certo? Tudo vai depender de como você está relacionando isso às suas intensidades, certo? Se for uma coisa boa, ela vai ganhar uma relatividade de um ambiente, de um plano,
de um plano objetivo, você vai conseguir, ser expressivo, vai conseguir muitas consciências, muita relatividade sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Aí esses corpos emocionais, eles vão se dividindo sobre uma imagem, né, e a imagem ela muitas das vezes como que eu sei que é uma imagem? Por exemplo, eu olho para uma pessoa que não seja eu, né, então estou vendo uma pessoa, estou vendo uma imagem. Por que que eu sei que ela é uma imagem? Porque eu não sei nada da vida dela, ela não sabe nada de mim. Esse é um dos princípios, dos objetivos para você entender que é uma imagem, mas não é isso não. Porque se ela tiver uma relatividade e relacionar isso a você, então você vai ter uma consciência daquilo que ela é, entende? Mas até então eu quero que vocês entendam o seguinte, de outra forma. Por que que você sabe mais uma imagem? Em segundo plano, para a gente entender o que que é imagem. Segunda forma para a gente entender o que que é imagem. Você não vai sentir a dor que ela sente, então ela é uma imagem. Ela está desabitada de você. Agora você vai sentir a dor se você errar, qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter o sentido desse corpo seu. Então a relatividade ela está aqui, ela não está lá. A relatividade, ela está aqui, uma consciência interior juntamente com o seu corpo emocional. Aí a relatividade vai eu posso, depois que eu tenho uma relatividade, eu posso estar negando essa minha relação da minha consciência interior com o meu corpo emocional. Quando eu faço essa negação, eu também crio uma imagem para mim, de mim mesmo, crio uma imagem, mas ela não será uma imagem. Eu vejo muitas pessoas fazendo ideologia e falando que Emanuel não existiu, que Jesus não existiu, foi só um personagem. Entenda, olha aí para você ver, todas as formas explica que é uma realidade. Todos esses blogs diários, ele vai provando tudo isso, ele vai provando tantas corrupção daquilo que as pessoas produziu sobre né, aquele corpo emocional e também tanto também a realidade, a relatividade de estar ali sofrendo as consequências, né, por por outras pessoas, né. Entenda isso. Então, a relatividade é isso. Então, eu posso estar criando essa imagem, ok? Os terceiros planos espirituais das palavras vão ser representados por um corpo e que seja emocional. A dúvida de ser emocional é que ele muitas das vezes não é emocional. Quando ele cai nas expressões, ele cria uma imagem desse corpo e no tempo de Guerra Fria, a maioria dos atos que seja consciente, eles têm consciência que eles estão formando ideologia, que eles estão produzindo, está se manifestando coisas negadas dentro da sociedade. Eles têm consciência disso. O quê? Para quê? Ou para deixar os corpos flexionados ou, né, para trabalhar a consciência dele. Porque quando o corpo fica flexionado, ele ativa diretamente a consciência espiritual, porque o corpo emocional dele, ele vai ficar flexionado, ficar flexionado por uma espiritualidade que ele desconhece, né? Por exemplo, ele vai fazer coisas boas, então ele vai entender que ele vai estar produtivo, sei lá, faz coisa ruim, vai estar improdutivo. Então, essas consequências que ele vai gerando no tempo, vai mostrando a ele o caminho da espiritualidade, com o passado, presente e o futuro, né. Aí, no presente, ele vai tentar se organizar, criar plano objetivo para ele, então ele vai se amadurecendo à medida do tempo que ele vai relacionando essas coisas negadas, ele vai se transformando em espiritualidade, e em espiritualidade, frustração, conhecimento, e eles vai se reabilitando sobre as suas consciências, entenda? E vai se trabalhando isso com a liberdade, entenda isso. Tem várias formas da gente entender isso. Ou seja, tem uma possibilidade de não ser emocional e ser apenas uma imagem de tudo que possamos ver e não podemos sentir, né? Isso já tenho bem explicado isso, Deus do princípio. Pois esta imagem é uma consciência desabitada deste corpo e que seja emocional. Eu já tenho explicado isso todo aqui, né? Quando você está à vista de uma pessoa, você vê apenas uma imagem, essa imagem não é o que você sente, né, é o que os outros sente, ela sente, você não sente o que ela sente, certo?
você não vive o que ela vive, então você está avistando uma imagem. Ou você pode ter uma consciência nesse corpo emocional e criar uma imagem para você, né? De uma forma que você entende que você está sendo negado, que você está negando a si mesmo. Ou você pode ter uma relatividade desse corpo e fazer uma relatividade com outro corpo emocional, né? Dando uma realidade para outra pessoa, a pessoa dando uma relatividade para você, fazendo essa interação. Ou você não tem a consciência de nada que você está relacionando emocionalmente, então você vai ficar negado da mesma forma, ok? Entenda isso. No entanto, podemos conhecer que o primeiro plano e o segundo plano não. No entanto, podemos conhecer que o primeiro plano e o segundo plano são os ciclos espirituais das palavras e os ciclos espirituais dos tempos, né? Dos tempos seria o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. E qual que seria o ciclo das palavras, espirituais das palavras? Palavra, vida, né? Palavra, vida e o corpo emocional. Os ciclos do tempo são passado, presente e futuro, certo? Fazendo essas combinação, né? Eles vão interagir um com o outro, ganhando essas relatividades, essas misturas, certo? Dentro de suas expressões, dentro dos seus comportamentos. Existem várias formas ideológicas para vocês entenderem isso. Terceiro plano, entendemos o corpo emocional, né? Este corpo emocional, ele se divide em duas línguas, né? Vamos parar aqui. No terceiro plano, né, nós temos aqui o corpo emocional. Esse corpo emocional se divide em duas línguas. Eu já tenho dito isso, mas vamos reforçar. Essas línguas, ela vai se dividir em uma imagem, aquilo que eu estou produzindo socialmente, né? Essa imagem pode ser uma coisa, né, que eu esteja negando a mim mesmo, a minha relatividade, aquilo que eu tenho consciência no meu corpo, né? Ou ela pode ser aquilo que eu estou avistando, o outro corpo. Então, veja que isso vai se dividir em duas línguas, aquilo que possa ser correto ou aquilo que possa ser errado. Ou ela pode ser a consciência do corpo interior e ela vai dando para o exterior, manifestando isso para o exterior de uma forma organizada, de uma forma planejada, de uma forma interativa, de uma forma relativa, junto com o seu corpo emocional. Isso significa o quê? Que o que você é dentro, você é fora, você está manifestando as mesmas coisas, significa que você vai ter a consciência em você e no seu relacionamento social. Ela pode se dividir sobre aquilo que é uma independência para você e pode se dividir naquilo que você depende de outras pessoas para relacionar socialmente, ok? Lembrando que o nosso interior, ele vai dar como independente de outras pessoas para dar uma relatividade com o nosso corpo emocional, e o nosso corpo emocional, ele vai dar uma dependência sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Por quê? Os nossos corpos emocionais, ele está bem inserido dentro da sociedade. Ou ela pode se dividir sobre uma consciência interior, ou ela pode dividir sobre uma consciência exterior, expressando sendo o que ele é dentro, ele é sendo uma coisa fora, porém dividido. Por quê? Porque você está manifestando algo para dentro da sociedade, você está buscando uma relatividade sobre um corpo emocional, sobre um plano objetivo, qualquer coisa que você esteja relacionando dentro da sociedade. Entenda isso de todas as formas, ok? No tempo de Guerra Fria, vai ser negação, né, do interior para formar um corpo emocional negado, e depois ato consciente de tudo que estamos negando, né? Quando é consciente. Ou ato inconsciente, né? Se tem uma consciência que você é um interior, e você tem uma outra consciência no exterior. Hoje, são várias línguas, não são só duas. Por que que eu estou dividindo elas? Eu gosto de dividir ela em duas, para ser simplificada. Por que simplificada? Para dar uma consciência interior e aquilo que você manifeste, né? Que hoje elas são alternadas, né? Às vezes você nega a si mesmo para manifestar uma coisa negada, né? Ou
né, se você aceita a si mesmo, você manifesta uma coisa aceita, uma coisa, uma relatividade do seu corpo emocional. Ou seja, dividindo o que que é seu e o que que é da sociedade. Sempre vai ser assim, dividindo o que é seu e da sociedade. Sentido e significado, certo? Sentido e significado. Sentido é para uma consciência interior e significado é para aquilo que nós estamos relacionando socialmente, certo? Então ela vai ganhar essas ideias significativas para a gente para que a gente possamos relacionar uma coisa e outra. Então, quando ela vem de uma forma negada, a gente cria ideologia, cria uma outras línguas, né? E um atos manifesto de outras línguas, existe várias formas expressivas. E de forma que essas línguas, ela vai ser criada dentro daquilo que nós manifestamos, daquilo que poderia ser a glória de um corpo comum, ok? Entenda isso, de todas as formas. Este ideal cria uma relatividade de vossas consciência e relacionando tudo que possa ser e ser correto para um corpo e outro. Esta relatividade explica as línguas dos atos manifestos. Estes atos podem ser e ser inconscientes e conscientes. Entenda como é essa ideia, né, e teologia. É, Este ideal cria uma relatividade de vossas consciências relacionando tudo que possa ser, né? Possa ser. Não, às vezes nem sempre vai ser. Ser e ser correto para um corpo e outro, né? Esta relatividade explica as duas línguas dos atos manifestos. Estes atos podem ser e ser inconscientes ou conscientes, né? Eu sempre gosto de colocar os conscientes em segundo plano, o inconsciente primeiro, porque os inconscientes, os atos conscientes, eles estão desabitados aqui por debaixo de Cristo, do Cristo, para cair direto dentro da sociedade de uma forma expressiva, né? Liberdade de expressão, né? Relacionando isso socialmente em várias ideologias, língua significativa, eles vão ficar no lugar da glória de um corpo comum, naquilo que poderia ser relatividade social, aquilo que poderia ser uma sociedade correta, mas não será uma sociedade correta. Ele é apenas uma ideologia para que deixe os outros corpos e que seja inconsciente flexionado. Eles deixam outros corpos que seja inconsciente flexionado. Para quê? Para trabalhar a força da união, para trabalhar as suas consciências, eu já tenho explicado isso, como é que trabalha a espiritualidade, né? De um corpo inconsciente, né? E quando ele cai numa flexibilidade, ele força a fazer as coisas corretas dentro da sociedade, porque ele é, de uma certa forma, oprimido pelos outros atos que sejam emocionais, enquanto os atos inconscientes, eles vai flexionando tudo, os outros corpos que sejam emocionais, eles vai gerando complexidade para um e para o outro, ok? Os outros atos que são conscientes, eles entendem que tudo que eles estão produzindo é negado. Eles entendem isso. A partir do momento que eles entendem que tudo que eles estão produzindo é negado, eles deixam os outros corpos flexionados e eles também ficam flexionados. Ele cria um escudo né, que protege essa consciência dele que está habitado. Ele tem essa consciência, mas ele não vão usar com nenhuma outras pessoas. Eles vão usar mais a liberdade de expressão, vai elaborar música, vai fazer arte, né? Vai ser várias coisas dentro da sociedade hoje para demonstrar que todos nós estamos flexionados por essa ideologia, certo? Ou pela Bíblia significativa mesmo, né? Hoje, eu já tenho dito isso, hoje a Bíblia significativa, eles têm, né, 7 elementos da natureza, nós temos aí a astrologia, astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, né? E anatomia e geografia. Eu separei esses 7 para especificar os 7 elementos, né, que tem dentro da natureza, para que a gente podemos relacionar isso rapidamente. Eu gosto muito dessa formação, porque ela é muito explicativa, ela é muito significativa para nós, ok? Entenda isso. Sendo o certo desta língua é palavra da vida no interior do corpo e se realizando com este corpo emocional, né?
O correto é a palavra da vida no interior do corpo e se realizando com esse corpo emocional. E a glória de um corpo comum nos exteriores do corpo, né? É igual essa glória do corpo comum, ela vai ficar, hoje ela está no lugar do anticristo, né? O Jesus do relacionamento social negado. Jesus do relacionamento social negado, ok? Entenda isso. Isto explica uma coisa e outra dentro da sociedade. Porém, a consciência é um ato oculto no tempo de Guerra Fria. Vamos parar aqui, né? A consciência é um ato oculto no tempo da Guerra Fria. É tudo aquilo que eu estava dizendo, que os atos que têm consciência, eles não vão manifestar essa sua consciência da relatividade do seu corpo emocional. Eles não vão interagir isso. Eles vão cair direto dentro da sociedade, na liberdade de expressão. Então, essa consciência ela vai ficar oculta e eles vão trabalhando ela, manifestando coisas dentro da sociedade, ganhando uma relatividade com uma coisa e outra, né? Dando essas interação sobre tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, e criando várias possibilidades, né, de estar interagindo uma coisa e outra dentro da sociedade. Pois a negação é uma relatividade de nosso ato manifesto sobre a relatividade de outros corpos emocionais, aonde a emoção do corpo aparece mais do que a consciência e que esteja habitado neste corpo e que seja emocional, né? No tempo de Guerra Fria, eles vão ocultar, né, essas suas consciências, né? E para manifestar alguma coisa que tem dentro da sociedade, ganhando uma relatividade, né, fazendo uma interação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade de todas as formas. Entenda isso? Sobre a relatividade de outros corpos emocionais, né? Aquilo que já tem, aonde a emoção do corpo aparece mais do que a consciência e que esteja habitado neste corpo. A emoção, quando a emoção aparece mais do que a consciência que esteja habitada, o corpo emocional vai começar a mandar na sua consciência, né? Você vê, tem muitas formas da gente entender isso, né? Existe várias complexidades para você entender isso. Quando o corpo emocional começa a mandar no seu corpo, você vai julgar as pessoas pelo que você vê, né? Você vai relacionar apenas aquilo que é bom para você emocionalmente, né? Você não vai querer trabalhar, você vai ficar acomodado em tudo. Então, o seu corpo emocional vai ficar se manifestando isso, né? Aquilo que você entende que é bom para você, que é mordomia, né? Vai relacionar dinheiro, sexo, tudo isso é o corpo emocional que manifesta. Tudo isso é o corpo emocional que manifesta, certo? A consciência interior, ela dá uma relatividade para esse corpo para que ele manifeste isso de uma forma correta. E que hoje em dia, quando o corpo emocional aparece, ele vem já negado. Por quê? Nós não temos relatividade da nossa consciência interior. Se os atos que são conscientes né, não estão manifestando isso, né, para deixar os seus corpos flexionados, os atos que são inconscientes, eles manifestam esses seus corpos emocionais para interagir com outros corpos que sejam emocionais da mesma forma, relacionando somente o interesse deles. E a consciência do corpo interior fica apagada dentro de nossos corpos emocionais. Entenda isso. Se inscreva neste canal só se você se sentir realizado, ok? Não faça isso se você não sentir bem, não precisa fazer, certo? Faça quando você tiver consciência em tudo que está sendo dito. No próximo blog de 551, vamos fazer a expressão livre de parte dele e depois nós vamos vir com uma leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, fazendo isso na nossa consciência, ganhando uma relatividade de nossas consciências, ok? Trabalha tudo isso que está sendo produzido em vossas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, e vocês vão conseguir evoluir as suas consciências no máximo possível, sem gerar complexidade para os seus irmãos, sem gerar contenda, certo? Criando um plano objetivo para que você mesmo possa habitar em paz, tranquilo, certo? Sem
incomodar as pessoas que estão do seu lado, sem ser uma pedra de tropeço para ela, ok? Entenda isso de todas as formas, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.